Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Raiane Mesquita, mas você pode me chamar de Rai. Eu sou boleira profissional, confeiteira, especialista em bolos decorados com chantilly e quero te mostrar como faturar uma boa grana com bolos decorados, começando do zero e com utensílios básicos. Eu vou te contar a minha história do início, de como eu comecei na confeitaria. Eu sou médica veterinária formada e nunca fui uma profissional realizada, eu nunca fui uma profissional que eu me sentia boa no que eu fazia. Então eu sempre procurei algo que eu fosse boa. Eu morava em Ji-Paraná com a minha mãe e na faculdade que tinha na cidade, as opções que tinham não me interessavam. E como meu pai sempre teve sítio, sempre teve terra, a gente decidiu ir por esse lado da veterinária. Conheci o meu esposo na faculdade, a gente namorou a faculdade inteira. Eu terminei a faculdade, fui morar na cidade que meu pai mora, que é Costa Marques. E é uma cidade bem pequena, bem interior, tem pouco menos de 18 mil habitantes. E eu até me interessei no início, né? Meu primeiro trabalho, minha primeira profissão, meu primeiro salário, meu primeiro dinheiro próprio. E até me interessei, mas não era o que eu queria, não estava me realizando. Eu estava fazendo por obrigação. Meu esposo foi morar comigo em Costa Marques e a gente abriu uma empresa. A gente tem um pet shop e ele é meu sócio e também é veterinário. Depois que eu casei, eu comecei a me interessar muito pela gastronomia, porque dentro da casa da minha mãe, eu nunca precisei fazer nada, eu nunca soube fazer um arroz, nunca precisei fritar um ovo. Então, na minha casa, eu precisava fazer, tanto por mim quanto pelo meu esposo. Eu precisava me alimentar e alimentar ele. Eu não queria só viver de congelado ou de restaurante. Eu queria fazer uma comida que aquecesse. Eu queria fazer uma comida que meu marido falasse, nossa amor, que delícia. E eu fui procurar estudar um pouco mais sobre a gastronomia. E quando eu comecei a fazer comida para casa, eu vi que era uma coisa muito legal. Eu vi que eu parecia ter uma mão. E aí comecei a perceber que a comida estava ficando boa, meu esposo me elogiava. E aí eu falei, nossa, é uma coisa que pode ser uma profissão. Porque como eu já estava um pouco frustrada na minha profissão, a gente busca meios para fugir do que a gente não está feliz. E esse foi o meio de eu tentar fugir. Então eu busquei me aprofundar um pouco mais na gastronomia. Eu me dediquei, eu tentei estudar, eu vendi yakisoba, eu vendi pizza, eu comecei pela parte dos salgados, mas eu percebia que eu tinha muito mais desgaste, era muito mais cansativo para mim do que prazeroso, então não foi muito legal. Era a mesma coisa do que eu sentia na minha profissão. E aí os bolos me alegravam. Sempre que eu fazia bolo e recebia um elogio, eu ficava feliz e parecia que o bolo era mais gostoso do que os meus salgados. Então eu comecei a me interessar um pouco mais por esse lado. Fazia bolo para casa, fazia torta de banana, fazia outros tipos de receita, fazia outros tipos de doce, não só bolos, e sempre tinha muito mais retorno de elogios do que qualquer outra comida que eu fazia. Então eu falei, opa, aí eu sou boa nisso. E comecei a me dedicar, a estudar, me esforçar cada vez mais. Comecei a fazer, cada vez que tinha um elogio, eu me dedicava um pouco mais. Mas no início não era nada elaborado, no início era só gostoso. E eu comecei a me interessar em fazer mais bonito, querer fazer um bolo para o aniversário do meu marido, fazer um bolo para o aniversário do meu pai, da minha mãe. Então eu falei, opa, posso procurar alguma coisa através do YouTube, esses cursos gratuitos, e comecei a fazer. E vi que eu tinha como fazer, que eu não precisava ter dom, que eu não precisava ter nascido na confeitaria. Eu percebi que através da minha dedicação, do meu estudo, do meu esforço, eu ia conseguir.
E foi aí que eu comecei. Comecei a fazer pelo YouTube, comecei a ir atrás de técnicas gratuitas. Fui fazer um curso em Ji-Paraná, um curso que abrangia muito tema, mas não se aprofundava em nada. Mas me ajudou muito, foi o início de tudo. Tinha buttercream, pasta americana, chantilly. O chantilly foi onde eu me apaixonei. Ele tinha pontos positivos no sabor, nas técnicas, decorações, custo-benefício. Então foi onde eu me apaixonei mesmo. E foi onde eu quis me especializar. Fui atrás de cursos, fiz cursos presenciais, fiz curso com a Amélia, que estava muito na moda na época. Me ajudou demais, aprendi muitas técnicas boas. E aí foi da onde eu comecei a estudar, comecei realmente a me especializar. Saiu minha primeira encomenda, apareceu minha primeira encomenda, uma pessoa que viu um bolo decorado meu, porque eu já tirava fotos dos que eu fazia para casa, e falou, não, eu quero um bolo seu, e saiu minha primeira encomenda. Ela me ligou, eu sempre deixava o meu contato no meu Facebook, Instagram, ela me ligou e falou, queria um bolo decorado do jeito que eu fazia, e era cheio de rosetas, e eu falei, não, topo. Fiz meu bolo muito feliz, me dediquei demais, para sair o mais perfeito que eu conseguia. E entreguei e fiquei muito satisfeita com o meu trabalho. E fiquei assim, numa agonia tremenda, esperando o feedback dela. E quando eu tive esse retorno, aí foi onde meu coração acendeu. Falou, não, isso é pra você. E foi daí, ali, nesse momento, que eu sentia que a confeitaria era pra mim. Divide a emoção. Por que você se emociona? Não fica agora não. E isso me emociona muito, porque eu carregava uma carga muito grande, porque a minha profissão não era uma profissão tão simples de se deixar, né? Eu tinha um pai e uma mãe que se dedicou muito a pagar meus estudos, então eu tinha que dar um orgulho para ele. E era muito forte eu deixar de ser doutora para ser boleira. Eu pensava nisso. Mas comecei a me dedicar. Falei, se eu não for a melhor doutora como veterinária, eu vou ser a melhor boleira. E vou dar orgulho para meus pais. Ai, eu devo ter ficado muito feio no choro. Não, tá bom. Eu caprichei bastante na iluminação. Depois que eu fiz uma bico muito feio. Só não borra, pelo amor de Deus. Cada encomenda que eu pegava, eu me dedicava, eu estudava, eu me esforçava para aquele bolo sair perfeito. E ao meu ver, lógico que a gente nunca está satisfeito, nunca acha perfeito, sempre acha que pode melhorar. Mas ao meu ver, eu sempre estava conseguindo chegar onde eu queria. Lógico que eu sempre queria melhorar, mas eu estava alcançando meu objetivo. E eu percebi que a evolução era constante. E cada vez mais fui provando para mim e para quem me acompanhava que não precisava de dom. E eu acredito que muitas boleiras e boleiros vão se identificar com a minha história. Você pensar que você não tem dom para fazer isso, e a confeitaria, ela não precisa de dom, ela precisa de dedicação, estudo e treino. E se você seguir esses passos... cachorro do campo. Precisava de técnica, estudo e dedicação. Quando você enfiar isso na sua cabeça e parar com esse achismo de que para ser confeiteira tem que ter dom, não precisa. Quando você começar a treinar e ver que as suas mãos fazem aquilo, você vai se sentir confiante, você vai ver que é possível. Cada confeiteiro tem o seu gosto particular. Uns gostam da massa, outros gostam de fazer o recheio e outros da decoração. Lógico que o sabor do seu bolo é muito importante, muito, porque uma pessoa, se comprar só pela decoração, ela não volta a comprar se ele for ruim. Eu amo decorar. Eu entregar um bolo pro cliente, na hora da entrega, ele me elogiar de cara, encher os olhos dele de brilho, isso ganha o meu dia.
vez eu melhorava mais. E as encomendas começaram a aumentar, começaram a aparecer mais gente interessada. E cada encomenda que eu fazia, aparecia outras atrás. Quem foi no aniversário do coleguinha, viu aquele bolo, comeu aquele bolo e se interessou pelo meu trabalho. E me procurou. E isso cada vez mais estava me afastando da minha antiga profissão. E eu tinha menos vontade ainda de continuar nela. E a partir desse momento que eu decidi que a confeitaria ia ser minha profissão principal, que eu ia realmente abandonar minha outra profissão, foi um alívio muito grande. Eu me libertei daquele peso, da pressão, do julgamento alheio, do que meu pai vai pensar, de como que eu vou falar que eu não vou ser mais veterinária, do que minha mãe vai achar, do que meu esposo e sócio vai achar. Aquele momento eu me libertei. Aquele momento eu falei, não, eu sou confeiteira, tenho orgulho de ser confeiteira, faço bolos lindos e gostosos, rendo para minha casa, faço dinheiro, ajudo no sustento do meu filho, ajudo nas contas da minha casa, não dependo do meu esposo, não dependo de dinheiro de ninguém. E foi aí que a minha realização veio, foi a minha libertação, foi a minha realização pessoal. Hoje não tenho peso algum. E essa profissão é muito linda, é uma profissão que você pode, desde trabalhar em casa, você é dona de casa, você quer ocupar o seu tempo com isso, você pode ser confeiteira. Você quer abrir um negócio, você quer abrir uma confeitaria, você pode ser confeiteira. Então é uma profissão linda, uma profissão digna, uma profissão maravilhosa. Começaram as encomendas, começaram a sair, começou na cidade aquele bafafá de que eu fazia bolo, de que tinha uma boleira muito boa, de que tinha uns bolos muito bonitos saindo. E aí foi virando a minha propaganda maior, o boca a boca na minha cidade. E foi aí esse momento, quando comecei a ter mais encomendas, quando comecei a ter mais gente me procurando, mais como boleira do que como veterinária, que eu percebi que não era mais hobby, não era mais uma brincadeira, era realmente a minha profissão. Foi quando eu comecei a perceber que ela me rendia muito bem também. Então eu sentei com meu esposo e conversei com ele, falei o que ele achava, e ele sempre me apoiou muito, sempre me deu muita força para eu seguir meu sonho, para eu seguir o que eu me sentia bem. E isso foi um divisor de águas, porque eu comecei a perceber que eu rendia financeiramente muito mais em casa fazendo bolos do que no consultório. Então foi onde eu abandonei minha profissão. Mas eu sempre com aquele medo dos meus pais, né? Mas eu percebi que não fazia mais sentido eu não encarar o meu medo, não encarar a minha insegurança, não ir para cima do meu sonho. Então foi onde eu decidi, falei, não, é a minha profissão, sou orgulhosa da minha profissão e vou viver da minha profissão. E isso foi um alívio muito grande. E isso, hoje para mim, quando eu paro para pensar que eu tive toda essa angústia do início, é muito ruim, porque eu não precisava de tudo isso. Talvez se eu não tivesse essa angústia, eu tinha fluído muito mais, tinha ido com muito mais leveza, porque eu perdi muitas noites de sono, eu passei muito mal, muita angústia em relação a isso. Gente, eu comecei a fazer bolos com os equipamentos mais básicos possíveis, nada muito específico. Comecei com batedeira de mão, espátula de vó. E a partir do momento que eu comecei a levar isso como profissão, como renda, eu precisei fazer alguns investimentos. Nada de extraordinário, tudo muito básico, porque era tudo muito início. Então eu comprei uma batedeira melhor, uma batedeira que aguentasse um pouco mais, que aguentasse uma demanda maior, e comecei com equipamento simples, com coisa barata, e muitos utensílios que a gente usa, eu tenho certeza que você tem em casa. E quais você não tem, não se preocupe, não é nada extraordinário. Você não precisa montar uma cozinha industrial para começar na confeitaria. Eu até hoje não tenho cozinha industrial e faço muito bolo na cozinha da minha casa. A única coisa que eu não economizava eram meus ingredientes. E hoje, gente, eu sou extremamente realizada. Sou realizada pessoalmente, sou realizada profissionalmente, amo a confeitaria e o principal, eu tenho a minha liberdade financeira. E se você se identificou com a minha história, com alguma das minhas inseguranças, dos meus medos, se inscreva no meu canal, curte, comenta quais são os pontos que a gente tem em comum, o que você tem medo, quais são suas inseguranças, se você já passou ou passa por alguma dessas situações, fala pra mim. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Aqui eu vou te dar dicas, receitas e vou te ensinar muitas decorações para você começar com seus bolos confeitados. E o principal, com os atalhos que eu vou te ensinar,
e com o seu esforço eu vou te ajudar a chegar na sua liberdade financeira. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vou mostrar como faturar uma boa grana com bolos decorados, começando do zero, sem E aí eu comecei... Desculpa. Um dia Que foi de ler. parou, por isso que eu ri. Foi. Mesmo eu sendo bolo... Mesmo... Não é legal falar Uma isso. coisa. Quando eu comecei a ter muitas encomendas... Ai, não precisa. Essa foi um trevo, velho. O de ler, era de ler. Que trevo. Tá. Você ficar... Tava muito Fui atrás de uma batedeira melhor, porque eu comecei com a batedeira aquelas de dois... E aí eu fui...